Olá, vamos fazer um breve resumo da nossa prova de Física 2 do primeiro bimestre, do primeiro semestre de 2020. O conteúdo refere-se à eletrostática e eletrodinâmica, matéria que é fundamental para todas as áreas de engenharia e também arquitetura. E como nós estamos passando por um período completamente diferente do que estávamos acostumados, apresentamos um novo modelo de prova. Esse modelo de prova requer do avaliado um esforço de concentração na leitura, interpretação e aplicação dos conceitos. Esses conceitos todos, como uma revisão rápida, foram descritos na primeira parte da prova. Então vamos para a primeira questão da nossa prova. Duas cargas pontiformes, separadas por uma distância d, repelem-se com uma força de intensidade F. Se alterarmos as cargas para 4Q1 e 3Q2 e a distância for quadruplicada, qual será a nova intensidade da força entre as cargas? Como eu costumo colocar, o que nós temos que fazer é destacar e interpretar o que é importante. Quais são os dados? Bom, são duas cargas pontiformes, Q1 e Q2, tá certo? Depende do valor da carga, e uma distância D. Eu faria já de imediato uma breve esqueminha, colocaria lá Q1, Q2, a uma distância D. E aqui diz, olha, repelem-se com uma força de intensidade F. Então, ambas são positivas ou ambas são negativas. Elas repelem-se com uma força de intensidade F. Eu vou chamar esse primeiro de F1 para facilitar a interpretação. Beleza. Esses são os dados, Mas não para por aí. Diz o seguinte, olha, se alterarmos a carga para 4 vezes a carga do primeiro, 3 vezes a carga do segundo e quadruplicar a distância, como vai ser a força nova? Então vamos ver o que acontece. Faria o seguinte, olha, eu vou pegar a distância, não vai ser exatamente o quádruplo, A gente vai indicar aqui como se fossem 4 vezes 4D. Se a distância inicial é 4, é D. Se a distância inicial é D, se eu quadruplicar, eu tenho 4D. Por outro lado, diz enunciado que a carga Q1 passa a ser 4 vezes Q1. E a carga Q2 passa a ser 3 vezes Q2. Não mudou o sinal das cargas, portanto elas continuam se repelindo, porém agora nós se repelem a uma intensidade de força que nós vamos chamar de F2, apenas para facilitar. A pergunta é, qual será a nova intensidade de força entre as cargas? Bom,
Ele diz inicialmente que elas se repelem com uma força F. Então, F1 igual a F. Beleza. E agora? Nós temos a relação entre a força inicial, que é igual a F1, né? É igual a força F, que é um dado inicial. É um dado inicial. F1. F1, a força de interação entre essas duas partículas é proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional à distância. Nesse caso, na condição 1, a carga é Q1, Q2 e a distância é D. Então fica Q1, Q2, D elevado ao quadrado. No caso da força 2, que é essa nova força, ela é a interação entre 4Q1, 3Q2 ao quadrado da distância, onde alguns alunos erraram. A distância é 4D. Então é os 4D que é elevado ao quadrado, não apenas o D. Usando a propriedade da aritmética, quando nós temos a divisão de fração, eu mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Mantive a primeira e multipliquei pelo inverso da segunda. Nós podemos eliminar, né, o que tem igual no numerador e no denominador. Com isso, vai sobrar apenas os valores 16 no numerador, 12 no denominador. Simplificando, daria um 4/3. Então, a relação entre a primeira força F e a segunda força é de 4/3. A próxima questão diz que nós temos 3 cargas, a extremidade fixa, a carga A é Q, a carga B menos Q, portanto repulsiva, e a carga C, 4Q, também repulsiva. Então veja, A para B, eu tenho a repulsão nesse sentido, que eu vou chamar de FAB. FAB. E entre B e C, por ser positivo e negativo, também eu tenho uma força de repulsão, que eu vou chamar de FBC. O problema é que a gente determine a força resultante sobre a carga B. A carga B tem, da direita para a esquerda, uma força FBC. E para a direita, uma força FAB. São dois vetores. O resultado vai ser a soma dos dois. Com a seguinte observação: como eles têm sentido contrário, o que vai valer é a diferença deles. Então vamos calcular a FAB. Vamos lá. Força entre A e B. Vezes a carga. Que carga que é? Q vezes Q sobre o quadrado da distância D2. Eu vou ter então constante quadrado da carga sobre. Vamos ver agora a força de interação entre B e C. Carga B vezes a carga C, que é 4 vezes Q, sobre a distância ao quadrado, 2D ao D ao quadrado. Muito bem. Nós dissemos que a força resultante seria a soma das duas. Bom, eu tenho que adotar um sentido. Se eu
considerar essa força da esquerda para a direita como positivo, essa, como é da direita para a esquerda, seria negativo. Então seria FAB menos FBC. Então vamos lá. Daqui eu tiro que a força resultante é igual a FAB a zero, que é ao quadrado, sobre T ao quadrado, menos FBC. Não esqueçam que a gente pode simplificar aqui, olha. 4 com 4, então vou ter a constante vezes a carga ao quadrado sobre distância ao quadrado. Distância ao quadrado. Veja, esses dois termos são iguais. Se as duas equações são iguais, então a força resultante é zero. Vamos para a próxima questão. Um átomo de cálcio perde 2 elétrons para 2 átomos de cloro, formando assim um composto cloreto de cálcio. Qual a carga em Coulomb de cada íon? Vamos fazer o seguinte. Eu tenho o cálcio. Ele perde 2 elétrons. De tal maneira que um vai para um átomo de cloro e o outro para outro átomo de cloro. De tal maneira que o íon de cálcio vai ficar mais. Eu vou ter uma diferença de 2. E o cloro menos. Então, o íon de cálcio, né, será 2 vezes 1,6 10 a menos 19 Coulomb. 3,2 10 a menos 19 Coulomb. E o cloro apenas uma vez, né? Portanto, 1,6 10 a menos 19 Coulomb. Então, essa daqui seriam as cargas, né, dos íons, esse de cálcio e esse de cloro. 3 pequenas esferas condutoras, vamos já desenhar, né? Idênticas, né? Isso é muito importante. Então eu tenho lá, olha, 3 pequenas esferas, nominadas M, N, P, eletrizadas com carga mais 6Q, mais Q, menos 4Q. Aí diz o seguinte, olha, eu tenho um quarto elemento, Z, inicialmente neutro. Aí ele coloca em contato com N, M, N e P sucessivamente e nessa ordem exatamente. Não é simultaneamente. Simultaneamente seriam todas ao mesmo tempo. Então vamos lá. Quando eu tenho Z, né? Z em contato com M, né? Em contato com M, eu tenho 0 mais 6 dividido por 2, portanto, a nova carga M1 igual a Z1 vai ser 3Q. Depois nós vamos colocar o Z1 em contato com N. Z1 agora tem 3Qs mais N tem Q dividido por 2. Isso aqui vai dar N2 igual a Z2 igual a 2 vezes Q. Agora eu vou colocar em contato essa nova carga com
P. Z2 eu tenho mais 2Qs menos 4Q sobre 2. Então vou ter que esse novo P, né, esse novo P, P1 ou P2, tanto faz, vai ser igual a Z3, que é igual a menos 1. A quinta questão é bastante simples, né? Mas é parte da teoria, e essa teoria também está colocada no início do texto, né? Uma corrente elétrica por um fio de cobre é constituída pelo deslocamento, né? Tem que tomar cuidado porque a gente sempre fala do elétron se movimentando, não é? E eu falei várias vezes, né, que o movimento do elétron é num sentido e o da corrente é no sentido contrário. Mas, né, a corrente elétrica, né, é constituída pelo deslocamento, né, de, de qual elemento? Né? De qual elemento? Então a resposta correta é a resposta A. A questão 6. Duas pequenas esferas suspensas estão eletrizadas negativamente, repelindo-se mutuamente. Então, se elas estão carregadas, elas têm elétron sobrando, ou em abundância, né? Bom, como são cargas iguais, elas se repelem, portanto, elas ficam afastadas. Mas com o tempo, elas começam a se aproximar, uma da outra. O que acontece, né? Bom, se eu tenho elétron sobrando, o elétron vai reagir com o ar, né? Vai reagir com o ar, porque tem partículas no ar ionizadas que vão precisar de elétrons, vão começar a tirar esses elétrons gradativamente e a força entre elas diminui. Então, na verdade, elas perdem elétrons. Então, uma breve consideração sobre a avaliação. A questão de unidade, eu procurei não ser tão rigoroso quando vocês, ou os alunos, alguns alunos, deixaram de identificar a unidade. Uma coisa que eu tirei alguns décimos de ponto foi com questão à colagem, porque eu fui incisivo, nós falamos várias vezes no grupo. Se tem problema de imprimir, passa as questões para uma folha de sulfite, uma folha de almaço, responda rigorosamente em ordem, colocando o nome, o curso, a disciplina e resolvam as questões. Bom, dê uma estudada nisso daí, comparem com a vossa prova e nos vemos mais tarde. Olá, vamos fazer um breve resumo da nossa prova de Física 2 do primeiro bimestre, do primeiro semestre de 2020. O conteúdo refere-se à eletrostática e eletrodinâmica, matéria que é fundamental para todas as áreas de engenharia e também arquitetura. Dela dependem a geração, transmissão, produção de energia mecânica e outras. A energia elétrica é fundamental para o conforto e o bem-estar e a qualidade de vida contemporânea. Então vamos a nosso breve resumo. Para atendendo uma orientação da coordenação, né, e como nós estamos passando por um período
completamente diferente do que estávamos acostumados, apresentamos um novo modelo de prova. Esse modelo de prova requer do avaliado um esforço de concentração na leitura, interpretação e aplicação dos conceitos. Esses conceitos todos, como uma revisão rápida, foram descritos na primeira parte da prova. Um breve resumo sobre eletrização, sobre a lei de Coulomb, lei de Kirchhoff, corrente elétrica, e a lei de Ohm e a lei de Ohm. Então vamos para a primeira questão da nossa prova. Duas cargas pontiformes, separadas por uma distância d, repelem-se com uma força de intensidade F. Se alterarmos as cargas para 4Q1 e 3Q2 e a distância for quadruplicada, qual será a nova intensidade da força entre as cargas? Como eu costumo colocar, né, o que nós temos que fazer é destacar e interpretar o que é importante. Quais são os dados? Né? Bom, são duas cargas pontiformes, né, Q1 e Q2, tá certo? Depende do valor da carga, e uma distância D. Eu faria já de imediato, né, uma breve esqueminha, colocaria lá Q1, Q2, né, a uma distância D. E aqui diz, olha, repelem-se com uma força de intensidade F. Então, ambas são positivas ou ambas são negativas. Elas repelem-se com uma força de intensidade F. Eu vou chamar esse primeiro de F1 para facilitar a interpretação. Beleza. Esses são os dados, né? Mas não para por aí. Diz o seguinte, olha, se alterarmos a carga para 4 vezes a carga do primeiro, 3 vezes a carga do segundo e quadruplicar a distância, como vai ser a força nova? Então vamos ver o que acontece, né? Faria o seguinte, olha, eu vou pegar a distância, não vai ser exatamente o quádruplo, né? A gente vai indicar aqui como se fossem 4 vezes 4D. Se a distância inicial é 4, é D. Se a distância inicial é D, se eu quadruplicar, eu tenho 4D. Por outro lado, diz enunciado que a carga Q1 passa a ser 4 vezes Q1. E a carga Q2, né, passa a ser 3 vezes Q2. Não mudou o sinal das cargas, portanto elas continuam se repelindo, porém agora nós se repelem a uma intensidade de força que nós vamos chamar de F2, apenas para facilitar. A pergunta é, qual será a nova intensidade de força entre as cargas? Bom,
Ele diz inicialmente que elas se repelem com uma força F. Então, F1 igual a F. Beleza. E agora? Bom, vamos estabelecer uma relação entre F1, que é F, e F2. Logo lá no enunciado, nós temos essa relação, que a força de interação entre os corpos, essas partículas, é diretamente proporcional ao produto das cargas sobre o quadrado da distância. Esse para o F1. Voltando à questão 1, após uma breve interrupção, nós temos a relação entre a força inicial, que é igual a F1, né, é igual a força F, que é um dado inicial. É um dado inicial. F1. F1, a força de interação entre essas duas partículas é proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional à distância. Nesse caso, na condição 1, a carga é Q1, Q2 e a distância é D. Então fica Q1, Q2, D elevado ao quadrado. No caso da força 2, que é essa nova força, ela é a interação entre 4Q1, 3Q2 ao quadrado da distância, onde alguns alunos erraram. A distância é 4D. Então é os 4D que é elevado ao quadrado, não apenas o D. Usando a propriedade da aritmética, quando nós temos a divisão de fração, eu mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Mantive a primeira e multipliquei pelo inverso da segunda. Nós podemos eliminar, né, o que tem igual no numerador e no denominador. Com isso, vai sobrar apenas os valores 16 no numerador, 12 no denominador. Simplificando, daria um 4/3. Então, a relação entre a primeira força F e a segunda força é de 4/3. A resposta, né, poderia ser dada da seguinte maneira: a nova força F2 é 3/4 da força inicial. Houve quem deixou nessa proporção 4 para F1 sobre F2, 4/3. Considerei certo, não é? Ou quem ainda, por algum equívoco da operação matemática, inverteu esses valores. Mesmo assim, eu também considerei certo. Vamos para a próxima questão. A próxima questão diz que nós temos 3 cargas, a extremidade fixa, a carga A é Q, a carga B menos Q, portanto repulsiva, e a carga C 4Q, também repulsiva. Então veja, A para B eu tenho a repulsão nesse sentido, que eu vou chamar de FAB. FAB.
E entre B e C, por ser positivo e negativo, também eu tenho uma força de repulsão, que eu vou chamar de FBC. FBC. O problema é que a gente determine a força resultante sobre a carga B. A carga B tem da direita para a esquerda uma força FBC. E para a direita uma força FAB. São dois vetores. O resultado vai ser a soma dos dois. Com a seguinte observação: como eles têm sentido contrário, o que vai valer é a diferença deles. Então vamos calcular a FAB. Vamos lá. Força entre A e B é igual a constante vezes a carga. Que carga que é? Q vezes Q sobre o quadrado da distância D2. Eu vou ter então constante quadrado da carga sobre. Vamos ver agora a força de interação entre B e C. Constante carga B vezes a carga C, que é 4 vezes Q, sobre a distância ao quadrado, 2D ao quadrado. Resumindo, nós vamos ter 4 carga ao quadrado sobre 4D ao quadrado. Muito bem. Nós dissemos que a força resultante seria a soma das duas. Bom, eu tenho que adotar um sentido. Se eu considerar essa força da esquerda para a direita como positivo, essa, como é da direita para a esquerda, seria negativo. Então seria FAB menos FBC. Então vamos lá. Daqui eu tiro que a força resultante é igual a FAB, K0, que é o quadrado, sobre T ao quadrado, menos FBC. Não esqueçam que a gente pode simplificar aqui, olha. 4 com 4, então eu vou ter a constante vezes a carga ao quadrado sobre distância ao quadrado. Então, ao quadrado sobre distância ao quadrado. Veja, essas duas são iguais, né? Tá certo? Essas duas equações são iguais. Se as duas equações são iguais, então a força resultante é zero, nula. Vamos para a próxima questão. Um átomo de cálcio perde 2 elétrons para 2 átomos de cloro, formando assim um composto cloreto de cálcio. Qual a carga em Coulomb de cada íon? Algumas pessoas erraram por causa desse sinal. Aqui está indicando que é o íon de cálcio e aqui o íon de cloro. Não que só tenha uma, porque é o seguinte, olha. Vamos fazer o seguinte, olha. Eu tenho o cálcio. Ele perde
2 elétrons. De tal maneira que um vai para um átomo de cloro e o outro para outro átomo de cloro. De tal maneira que o íon de cálcio vai ficar mais. Eu vou ter uma diferença de 2. E o cloro, menos e menos. Então, o íon de cálcio, né, será 2 vezes 1,6, 10 a menos 19 coulomb. 3,2, 10 a menos 19 coulomb. E o cloro, apenas uma vez, né? Portanto, 1,6, 10 a menos 19 coulomb. Então, essa daqui seriam as cargas, né, dos íons, esse de cálcio e esse de cloro. Vamos para a próxima. Três pequenas esferas condutoras, vamos já desenhar, né? Idênticas, né? Isso é muito importante. Então eu tenho lá, ó, três pequenas esferas nominadas M, N, P, eletrizadas com carga mais 6Q mais Q menos 4Q. Essa questão também teve aluno que insistiu que a questão estava errada porque eu não havia dado o valor de Q. Porque nós queremos entender a proporcionalidade no final disso daqui. Se Q for 10 coulomb, 10 microcoulomb, 10 megacoulomb, o valor vai ser multiplicado por essa quantidade. Aí diz o seguinte, olha, eu tenho um quarto elemento, Z, inicialmente neutro. Aí ele coloca em contato com N, M, N e P sucessivamente e nessa ordem exatamente. Não é simultaneamente. Simultaneamente seriam todas ao mesmo tempo. Então vamos lá. Quando eu tenho Z, né? Z em contato com M, né? Em contato com M, eu tenho 0 mais 6 dividido por 2, portanto, a nova carga M1 igual a Z1 vai ser 3Q. Porque aqui são 6Qs, né? 6Q, 0Q, não dá 0 mais 6, 6 dividido por 2, 3Qs. Depois nós vamos colocar o Z1 em contato com N. Z1 agora tem 3Qs mais N tem Q dividido por 2. Isso aqui vai dar N2 igual a Z2 igual a 2 vezes Q. Agora eu vou colocar em contato essa nova carga com P. Z2 eu tenho mais 2Qs menos 4Q sobre 2. No numerador dá menos 2 sobre 2. Então a nova carga, a carga final, N. Não, desculpa.
Então eu vou ter que esse novo P, né, esse novo P, P1 ou P2, tanto faz, vai ser igual a Z3, que é igual a menos 1K. Essa é a resposta para essa quarta questão. A quinta questão é bastante simples, né? É parte da teoria, e essa teoria também está colocada no início do texto, né? Uma corrente elétrica por um fio de cobre é constituída pelo deslocamento, né? Tem que tomar cuidado porque a gente sempre fala do elétron se movimentando, não é? E eu falei várias vezes, né, que o movimento do elétron é num sentido e o da corrente é no sentido contrário. Mas, né, a corrente elétrica, né, é constituída pelo deslocamento, né, de qual elemento? Né? De qual elemento? Nós vamos ver depois a força de Lorentz, né, que provoca esse movimento dos elétrons, mas agora ainda não, mais para frente. Então a resposta correta é a resposta A. Teve aluno que marcou a resposta no caderno de questão, teve aluno que fez colagem e eu tirei alguns décimos do ponto porque eu falei insistentemente que não era para fazer colagem, era para responder de punho próprio, nem que fosse numa folha nova, mas não era para fazer colagem. A questão 6, duas pequenas esferas suspensas estão eletrizadas negativamente, repelindo-se mutuamente. Então, se elas estão carregadas, elas têm elétron sobrando, ou em abundância, né? Bom, como são cargas iguais, elas se repelem, portanto, elas ficam afastadas. Mas com o tempo elas começam a se aproximar, uma da outra. O que acontece, né? Bom, se eu tenho elétron sobrando, o elétron vai reagir com o ar, né? Vai reagir com o ar, porque tem partículas no ar ionizadas que vão precisar de elétrons, vão começar a tirar esses elétrons gradativamente e a força entre elas diminui. Então, na verdade, elas perdem elétrons. Né? Nós falamos sobre isso também na sala de aula. Tá bem? Então, apenas uma breve consideração, né, sobre uma breve consideração sobre a avaliação. A questão de unidade, eu procurei não ser tão rigoroso quando vocês, ou os alunos, alguns alunos, deixaram de identificar a unidade. Uma coisa que eu tirei alguns décimos de ponto foi com questão à colagem, porque eu fui incisivo, nós falamos várias vezes no grupo, se tem problema de imprimir, passa as questões para uma folha de sulfite, uma folha de almaço, responda rigorosamente em ordem, colocando o nome, o curso, a disciplina e resolvam as questões. Depois existem algumas coisas, se eu puder eu vou mostrar, alguns exageros aí por parte dos alunos, tá bom? Bom, dê uma estudada nisso daí, comparem com a vossa prova e nos vemos mais tarde. Até mais.